você tem um copo e está chovendo, você espera que o copo encha de água. Mas se está chovendo em São Paulo, por que o Cantareira não enche também? Este é o volume do Cantareira ao longo dos anos. Você vê que ele sobe, desce, mas não é porque as pessoas tomam mais banho em certa época do ano. É por causa da chuva, que varia com a época do ano. Ao longo dos anos, o consumo foi mais ou menos constante. Quando o reservatório estava para transbordar, soltaram um pouco da água, mas logo voltou. E lá por 2013, o nível começou a diminuir. Só que em vez de se recuperar com a chuva, como nos outros anos, ele continuou baixando. A essa altura, a Sabesp diminuiu o consumo e até choveu mais, mas nem assim o Cantareira se recuperou. Mas por quê? Qual é a diferença entre o Cantareira e um copo de água na chuva? Um grupo de pesquisadores da USP e da Unesp talvez tenha a resposta. Tudo se resume a uma equação bem simples. A mudança no volume de água do reservatório depende de quanto de água entra menos quanto de água sai. Claro que a entrada de água depende da quantidade de chuva, mas a eficiência do reservatório em absorver essa água é maior quando ele está mais cheio e menor quando ele está mais vazio. Quanto mais água tem, mais água ele pode absorver. Quanto menos água tem, pior ele é em absorver. O consumo, por outro lado, é mais ou menos constante. No sistema Cantareira, quando o volume armazenado estava acima de 33%, a saída de água era de acordo com a cota prevista pela ANA, a Agência Nacional das Águas. Mas, quando o volume diminuiu, a ANA reduziu a cota e a Sabesp passou a retirar menos água. Então, os nossos pesquisadores descreveram a saída de água como algo que é praticamente constante, mas que diminui quando tem pouca água no reservatório. Pronto! Agora a gente já tem a nossa versão matemática da seca de São Paulo. Mas para que serve isso? É como ter um Cantareira de brinquedo. Você deixa chover um pouco mais ou um pouco menos e vê o que acontece com o volume d'água. Por exemplo, se a chuva varia um pouco com a época do ano, como se pode imaginar, o volume do reservatório vai acompanhar esse sobe e desce. Mas e se começa a chover bem menos? O volume continua acompanhando? Vamos ver. No começo ele até que acompanha. Conforme chove menos, o volume vai baixando até aí tudo bem e de repente, bum, o volume diminui muito. E em vez de acompanhar a chuva ou de se recuperar com ela, ele continua abaixo. Tem até umas ondinhas, mas sem chance. Igualzinho aconteceu com a São Paulo de verdade. A diferença é que aqui a gente pode tentar vários cenários diferentes e ver o que acontece. Por exemplo, se o reservatório está cheio e a chuva começa a diminuir, ele continua cheio, 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 até que uma hora o volume baixa. Isso a gente já sabe. Mas e se a chuva voltar a aumentar? Ahá! Ele volta por um caminho diferente. O volume continua baixo por um bom tempo, até que entre tanta água que ele volta a subir. Estranho, né? Completamente inesperado. Parece mágica. Mas não é. Lembra que eu falei que o Cantareira é mais eficiente em absorver água quando o volume está alto? É por isso. Agora a gente tem que esperar o volume subir até que o Cantareira volte a ser eficiente em acumular água. Tá aí. Foi isso que os pesquisadores fizeram. Eles criaram um Cantareira de brinquedo que se comporta como o Cantareira de verdade, mas que é simples o suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Continua sendo um problema sério, mas uma vez que você entende como a seca funciona, ela deixa de ser aquele monstro desconhecido. E no futuro, quem sabe isso não ajuda a gente a evitar que uma seca tenha consequências tão drásticas. Quando filmamos o vídeo, o Cantareira ainda estava no volume morto, mas no início de 2016, o volume começou a subir mais rápido. Será que estamos voltando ao estado de maior eficiência do Cantareira? Só o tempo dirá.